Olá pessoal, tudo bem? Eu quero através desse vídeo refletir com vocês sobre mais um tema atual e urgente relacionado à Zona Franca de Manaus e, consequentemente, com impactos na economia do Amazonas e nos empregos dos amazonenses. Trata-se da portaria conjunta MDIC, Ministério da Indústria e Comércio e SUFRAMA, de número 3, publicada no dia 31 de outubro de 2023, ontem, que atualiza as regras de uma portaria anterior que trata do plano de pesquisa, desenvolvimento e inovação, trazendo as regras, atualizando as regras de apresentação e julgamento dos projetos de P&D e também estabelecendo os critérios, atualizando os critérios de acompanhamento e fiscalização da execução desses projetos. Havia uma reivindicação muito intensa do Polo de Bens de Informática da Zona Franca, da necessidade da atualização da portaria anterior, na medida em que a portaria anterior estabelecia compromissos absolutamente inexequíveis. E em existindo compromissos inexequíveis para a aplicação dos recursos de P&D na Zona Franca de Manaus, a tendência natural seria que as empresas saíssem da Zona Franca de Manaus e aderissem à lei de informática de fora da Zona Franca de Manaus, posto que as regras de P&D de fora da Zona Franca de Manaus seriam menos rígidas do que as regras de dentro da Zona Franca de Manaus. A portaria foi atualizada, praticamente todas as demandas da SUFRAMA foram atendidas, os critérios foram flexibilizados para se reequilibrar os critérios de avaliação, de julgamento, de apresentação de projetos do P&D dentro e fora da Zona Franca de Manaus, mas 3 artigos em especial têm sido objeto de muita preocupação e até temor por parte do Polo de Bens de Informática, em especial o Polo de Aparelhos Celulares. O primeiro, o artigo 10, que obriga que qualquer projeto de P&D obrigatoriamente tenha um desafio tecnológico, portanto, obrigatoriamente tenha como resultado o desenvolvimento, a inovação na área tecnológica, na área de conhecimento ou na área tecnológica. O que dizem as empresas de aparelhos celulares? Que boa parte dos recursos de P&D, por elas utilizados, são utilizados para desenvolvimento dos próprios softwares de segurança, de comunicação, dos softwares embarcados nos seus próprios aparelhos celulares. E que, portanto, a ideia de avanço no conhecimento científico e tecnológico poderia esbarrar ou gerar uma compreensão equivocada quando do julgamento dos seus processos e gerar glosa indevida desses processos de P&D. O segundo questionamento está no artigo 14 da portaria, que estabelece o dia 31 de maio do ano anterior como prazo para a apresentação do plano de P&D para o ano posterior. E as empresas ponderam que no dia 31 de maio do ano anterior, elas ainda não têm como prever quanto terão de recursos de P&D, já que o recurso do P&D é um percentual do lucro apurado no ano anterior. Em 31 de maio não tem como saber ainda quanto de recurso terá para o ano posterior e o prazo, portanto, seria inexequível. E o último questionamento é um questionamento contido no artigo 24, que estabelece as possibilidades de revisão do plano e de revisão durante a execução do plano, posto que permite uma só revisão e estabelece os itens do plano que podem ser revisados. As empresas reivindicam uma maior flexibilidade disso, mais possibilidades de revisão e que a revisão possa se dar sobre qualquer um dos itens do plano e não só sobre aqueles delimitados pela portaria. Isso surge como uma preocupação muito forte, em especial do Polo de Aparelhos Celulares. Mas eu tive o cuidado de conversar com o superintendente da SUFRAMA, meu colega ex-deputado Bosco Saraiva, que traz o entendimento dos técnicos da SUFRAMA de que a portaria avançou muito e que essas dúvidas que persistem, elas serão superadas daqui por diante no processo de diálogo e de construção com o MDIC e com as empresas. Os técnicos da SUFRAMA não entendem isso com a gravidade
em que está sendo enxergado pelos técnicos das empresas. O fato é que, com a habilidade política e com o compromisso que o superintendente Bosco Saraiva tem, ele certamente trará à mesa todos esses atores para que se forme uma opinião e essa opinião seja levada até o Ministério, o IMIDIC, e levado também até a nossa bancada federal, porque uma coisa nós temos pacificado nesse diálogo prévio que eu já fiz, é de que não será permitido nenhum prejuízo aos interesses da Zona Franca de Manaus, aos interesses do povo do Amazonas, e não será permitido nenhuma medida que desequilibre a lei de informática de dentro e de fora da Zona Franca de Manaus e que faça com que indústrias hoje instaladas aqui, por conta de regras muito rígidas na aplicação do PID, acabem por transferir as suas plantas para áreas de fora da Zona Franca de Manaus. Isso tem gerado, repito, muita preocupação nos setores da indústria, mas nós estamos, a partir daqui, tratando o tema com diálogo, com avaliação técnica e com a certeza de que o resultado final será o resultado que proteja os empregos dos amazonenses.